Olá para você que acompanha o Jornal Brasil Agora, primeira edição. Estamos chegando para mais uma entrevista do dia e hoje nós vamos falar sobre volta às aulas. Já estamos chegando aí ao mês de fevereiro, momento em que muitos pais e responsáveis começam a olhar para os seus filhos, para os seus netos e a pensar na questão da volta às salas de aula. E com ela vem as despesas com matrículas, compra do material escolar e planejamento de locomoção, muitos temas que acabam preocupando os pais e responsáveis nessa época do ano. E para a gente entender um pouco mais o que pode ser cobrado, o que não pode, como as pessoas devem prestar atenção no seu planejamento para que as despesas também possam ser um pouco mais equilibradas, nós vamos aqui conversar hoje com a Raíssa Moreira, que é advogada civilista e integrante do escritório Riedel Advocacia, vai nos ajudar a entender um pouco mais quais são os direitos garantidos nessas voltas às aulas. Raíssa, seja muito bem-vinda, muito obrigado por atender a Rádio Brasil. Muito obrigada, eu que agradeço um convite. É uma honra poder contribuir com esse tema tão importante nesse início de ano. Raíssa, vamos começar falando sobre material escolar, né? De uma forma geral, o que pode e o que não pode ser cobrado por parte das escolas. Eu acho que a lista de material escolar é o que mais assusta os pais nesse início de ano letivo, né? E certamente é o que mais é perguntado para a gente sobre o que pode e o que não pode. Em resumo, o que as instituições de ensino, as escolas podem cobrar, em regra, são materiais de uso pessoal do aluno. É vedado que a escola cobre dos pais a compra de materiais de uso coletivo, como, por exemplo, produtos de higiene, giz de cera, enfim, o que é usado no coletivo, porque isso é subentendido, né, que esses materiais que são de uso coletivo, eles já estão o preço já está embutido na mensalidade escolar. Então, por isso há essa vedação expressa nessas cobranças. Então, a escola que cobre esse tipo pede para os pais levarem papel higiênico, materiais de limpeza, giz de cera, é, essa prática ela é abusiva. Já os materiais de uso individual, às vezes, algumas escolas elas têm o costume de pedir os materiais pessoais, então o aluno leva, né, como lápis, borracha, e às vezes pede uma cartolina, mais alguma outra coisa que fica na escola. Isso não é vedado, né? Isso é possível de acontecer, está dentro da legalidade, e o aluno deve utilizar isso durante o ano letivo. Se ele não utilizar, a escola, ao final do ano letivo, ela deve devolver esses materiais aos pais. Mas, repito, sempre para uso pessoal, não para o uso coletivo. Muito embora as atividades sejam, às vezes, em situações coletivas, mas é para aquele aluno que comprou aquele material utilizar. A gente tem visto uma tendência cada vez maior do reuso, né, dos materiais escolares e até por conta das dificuldades econômicas, o pessoal buscando sempre economizar. E dentro da lista do material escolar, dos pedidos que podem ser feitos dos materiais de uso coletivo, as escolas podem fazer algum impedimento, ou melhor, exigir que o material de uso coletivo seja necessariamente novo ou isso é proibido? Isso é proibido. O que a escola pode exigir é que o material, por exemplo, um livro que ano passado teve uma edição, essa edição se manteve. Se esse livro tiver em condições, não tiver às vezes vocês fazem respostas nos próprios livros, né? Se esse livro não tiver com resposta, por exemplo, ele pode ser utilizado normalmente. Às vezes a pessoa faz a lápis, então apaga e continua utilizando tranquilamente. Tudo que é possível reutilizar, né, desde que não atrapalhe o desenvolvimento do aluno, porque se ele pega um material usado já com respostas, né, enfim, que atrapalhem o aprendizado dele, isso não pode. Mas se tiver em condições de uso, é perfeitamente possível reutilizar materiais. Isso acontece também com o uniforme. Às vezes tem pais que têm 2 filhos em idades um pouco diferentes e costuma que o filho mais novo use os materiais, o uniforme do filho mais velho com o passar do tempo, né? Então, a escola, isso é bem possível, a escola não pode vedar esse tipo de atitude dos pais.
Uma outra dúvida muito comum é em relação à cobrança da taxa de matrícula, né? Esse valor, as escolas têm o direito de cobrar isso de uma vez? Esse valor ele pode ser parcelado nesse momento de volta às aulas? A taxa de matrícula, ela pode ser cobrada desde que embutida no valor anual da mensalidade. Ela não é um valor à parte, ela pode ser ela é cobrar é ajustado, né, entre o beneficiário daquele serviço e a própria instituição, um valor que já e a forma de pagamento também, ela pode ser cobrada à vista, não tem problema, desde que embutido no valor anual da mensalidade, porque o valor anual ele já é parcelado. E essa prática ela acontece às vezes até para garantir, né, reservar a matrícula do aluno na escola. É, tem também uma outra situação que é o caso das crianças com deficiência, né? Já começam a surgir alguns relatos de escolas que começam a cobrar uma taxa específica para a matrícula dessas crianças. Existe previsão legal para isso, Raíssa? Não existe previsão legal para essa cobrança ela é ilegal. A lei fala que a educação constitui direito, né, da pessoa com deficiência, então é assegurado a essa pessoa com deficiência um sistema educacional inclusivo, em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. Isso é um dispositivo legal e a pessoa com deficiência ela deve ter todo o amparo, sem nenhuma discriminação, sem nenhuma diferenciação. Não é possível também que as escolas limitem a quantidade de pessoas por turma ou de matrícula na escola mesmo, né. Também se for necessário um profissional a mais na sala, em razão dessa pessoa com deficiência, a escola deve bancar isso, né, esse valor ele já é pago, já está embutido na mensalidade. Então qualquer ato de discriminação daquela pessoa com deficiência é vedado. Raíssa, eu queria pedir a sua avaliação, né? Essas dúvidas elas sempre surgem todo ano e, na sua opinião, as pessoas estão se conscientizando cada vez mais em relação a esses direitos, a essas obrigações por parte das escolas? Como é que você vê esse cenário se construindo, se desenhando ao longo dos últimos anos? O que a gente vê na prática é uma luta diária, com relação a essas questões da inclusão, o combate mesmo à discriminação, ao preconceito, né, e cada vez mais é falado, e quanto mais é falado, eu acho que as pessoas que às vezes agem de uma forma sem pensar, elas passam a ter mais consciência. Então, a tendência está sendo uma situação mais inclusiva, mais empática, mais colaborativa. Eu acho que a luta ainda ela é muito grande. A gente vê diversas situações em que pessoas com deficiência são vetadas, são excluídas, são colocadas de lado, mas a tendência, e eu acho que a mídia, as pessoas vão se especializando e vão tentando cada vez mais combater isso. É uma luta muito longa ainda, mas que eu acredito que tem caminhado, a passos lentos, mas que tem avançado. E cada vez mais as escolas também têm tentado se conscientizar disso e propor mesmo uma educação mais inclusiva, né, isso não é um favor, é um direito da pessoa com deficiência. Quando o pai ou o responsável se depara com uma situação de injustiça, um problema, uma coisa claramente ilegal, para a gente dar um panorama para a nossa audiência, quais são os instrumentos, o que, que a pessoa deve fazer para buscar garantir o seu direito, além da busca sempre pelo diálogo, né, com a instituição? Qual é o caminho? De início, o que a gente sempre orienta é a tentativa de diálogo, né, é a conversa, tentar se teve algum problema com uma pessoa específica, tentar conversar com essa pessoa ou com o seu superior, com uma direção da escola, da instituição. Não solucionando o problema, uma das vias que protege o consumidor é o PROCON, né, o PROCON é uma via administrativa ainda que tenta intermediar, essas relações, e por fim, a medida judicial, né, o processo judicial, o judiciário vai intervir de uma forma um pouco mais abrupta, mas no intuito de resguardar o direito daquela pessoa,
o direito violado, né, daquela pessoa que se sentiu de alguma forma violada, seja em razão de alguma discriminação, seja em razão de alguma cobrança abusiva ou de alguma solicitação ou imposição da escola que é vedado por lei. Muito bem, prestando serviço aqui na Rádio Brasil Campinas, nós conversamos com a advogada Raíssa Moreira, advogada civilista, integrante do escritório de advocacia Riedel, que tirou diversas dúvidas, nos ajudou a entender quais são os direitos dos pais e responsáveis, o que pode ser cobrado, o que não pode, por parte das escolas, buscando uma maior organização nesse momento de retomada, de volta às aulas. Raíssa, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em conversar com a gente aqui hoje na Rádio Brasil Campinas. Eu que agradeço mais uma vez o convite, espero ter esclarecido um pouquinho sobre o tema e estou sempre aqui à disposição.